Vamos continuar falando sobre a prosperidade de Israel, o segredo da prosperidade de Israel, o que poderia ter sido. A habilidade de inversões e artefatos. Terminamos aqui ontem e eu fiquei de dar para vocês provas bíblicas de que isso poderia ter sido uma realidade em Israel. Nós temos aqui um vislumbre em Êxodo capítulo 31 e também no capítulo 35. Nós temos o exemplo de Bezalel. Diz Deus através de Moisés: e o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício. Então Deus queria comunicar à sua igreja conhecimento na área de construção e arquitetura. A estes encheu de sabedoria do coração para exercerem todo ofício, seja de gravador, de desenhista, de bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino, de tecelão, enfim, dos que exercem qualquer ofício e dos que inventam obras artísticas. Então, poderíamos transferir esse princípio para os nossos dias, e os membros da Igreja de Deus deveriam ser os mais inteligentes em toda a tecnologia da nossa geração. Em todas as áreas, Deus queria que sua igreja fosse a cabeça e não a cauda. Sabedoria em administração e governo. Deus teria condições de transmitir para a sua igreja conhecimento em administração sem os filhos de Israel terem que ir a outras nações para obter o conhecimento em fontes impuras. 2 de Crônicas 1, 11 e 12 diz: então Deus disse a Salomão: porquanto pedistes para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te fiz reinar, sabedoria e conhecimento te são dados. Então Deus deu sabedoria e conhecimento a Salomão para fazer o quê? Para saber julgar o povo. E olha o resultado. 1 de Reis 4:34, de todos os povos vinha gente para ouvir o quê? A sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, ao invés de Salomão ter que ir nas melhores faculdades de sua época para aprender como administrar, ele recebeu sua sabedoria direto da fonte de toda a sabedoria, e o resultado foi que todos os reis de todas as nações vinham até ele para saber o segredo de sua prosperidade e sua administração. 1 de Reis 10, 24, e toda a terra buscava a presença de Salomão. Só Israel? Que diz: toda a terra buscava a presença de Salomão. Para quê? Para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Sabedoria para fazer o quê? Julgar, administrar, governar o povo. Israel foi um destaque entre as nações nos dias de Salomão, até o momento dele desviar-se do caminho da integridade. Enquanto Salomão estivesse em harmonia com a vontade de Deus, ele e o povo que ele liderava era a cabeça entre as nações. E nós descobrimos ontem que o segredo da prosperidade de Israel estava fundamentado na fidelidade aos oráculos sagrados. Não era sem condições.
prosperidade temporal, ou seja, riquezas. Deuteronômio 28, 12 e 13. Deus prometeu, através de Moisés, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Então era o objetivo de Deus, através das vantagens temporais que ele ofereceria através de seu povo, a atrair as nações. Israel não deveria servir em termos de ser escravos ou subordinados aos outros por terem pego emprestado, mas Israel emprestaria, e ao emprestar, isso seria um meio de atrair para si e para o Deus verdadeiro os povos circunvizinhos. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo. Será que este realmente foi o ideal de Deus para a sua igreja? Que ela sempre estivesse por cima, nunca por baixo? Sempre em frente em termos de descobertas, invenções, saúde, sabedoria, inteligência, em tudo a igreja seria número 1, a cabeça, nunca a cauda, nunca apenas uma experiência medíocre, nunca apenas acompanhando as nações. Esse foi o grande erro nos dias de Samuel. A igreja quis apenas ser como as outras igrejas. Eu sei que na época era nação, mas podemos usar a linguagem igreja, porque Israel não era apenas a nação de Deus, mas era a igreja de Deus. A Bíblia fala que Israel queria ser como as outras nações. E é perigoso a igreja de Deus querer apenas ser como as outras igrejas, apenas se enquadrar no círculo que engloba os outros povos, porque este não foi o plano de Deus. O plano de Deus era que ela fosse acima de todas, sempre por cima, nunca por baixo. Grandeza nacional, fama. Nós temos vários momentos na história de Israel em que isso foi visto. A saída do Egito, por exemplo, trouxe fama mundial para o povo de Deus. Jeremias 33, 9, e esta cidade, falando de Jerusalém, que seria a capital da nação, me servirá de nome e de gozo, de louvor e de glória, diante de quem? Todas as nações da terra que ouvirem de todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Então Deus queria tornar Israel a nação mais famosa. O que hoje os Estados Unidos é para o mundo, Israel deveria ser e muito mais entre as nações no passado, não para atrair glória para si, mas para que Deus fosse honrado e glorificado, porque afinal de contas, a cidade lhe serviria de nome de gozo, de louvor e de glória, ou seja, a glória iria para Deus, aquele que havia prosperado. Deuteronômio 26, 18 e 19. Outro sim, o Senhor hoje te declarou que lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que deverás guardar todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em honra, em fama e em glória sobre todas as nações que criou, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como Ele te disse. Então, mais uma vez, nós vemos que Deus queria aumentar a fama de Israel entre as nações. Pergunta:
como repercutiria entre as nações as notícias da prosperidade de Israel? Ou seja, qual seria o fim? Se Israel fosse aquilo que Deus havia idealizado, qual seria a repercussão? Como repercutiria? Deuteronômio 4, 6 e 7. Guardai-os, pois, falando dos mandamentos, e cumpri-os, porque isso, o guardar os mandamentos, é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos. Qual seria a reação dos povos ao ver os resultados da fidelidade de Israel? Que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. Quem diria isso? Quem iria reconhecer que esta nação é povo sábio e entendido? Todos os povos. Eles iriam reconhecer: esta nação é sábia e entendida. Por quê? Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como é a nós o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. As nações reconheceriam só ao observar a prosperidade de Israel em todas aquelas áreas que nós analisamos. Ao observar tudo isso, as nações reconheceriam que o Deus de Israel é superior aos deuses das nações. Jeremias 16, 19. Eu gosto muito desse versículo. A ti virão as nações desde as extremidades da terra e dirão. Quem está falando aqui? As nações. As nações das extremidades da terra. O que eles diriam ao chegar em Jerusalém? Nossos pais herdaram o quê? Só mentiras e vaidade em que não havia proveito. Queria fazer uma pergunta. Já fiz essa pergunta em outra ocasião para vocês. Quando as pessoas do mundo visitam o seu lar, elas ficam impressionadas ao ponto de dizer: os nossos pais herdaram mentira e só vaidade? Que os nossos costumes nada nos proveitam? Que vocês devem servir um Deus superior ao que nós servirmos? A vida de Israel seria um destaque. O exemplo dos israelitas conduziria pessoas a reconhecerem que sua religião só transmitia mentira e vaidade e que não fazia uma diferença prática na vida daqueles que a praticavam. Isaías 45, 14. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias de Etiópia e os sabeus homens de alta estatura passarão para ti, para Israel, e serão teus, irão atrás de ti, em grilhões virão, e prostrando-se diante de ti, Israel, far-te-ão as suas súplicas, dizendo, e olha só, quem está reconhecendo isso? Os povos pagãos. Eles dirão que Deus está contigo somente, e não há nenhum outro Deus. Essa seria a confissão dos povos ao redor de Israel. Ao ter contato com os israelitas, os sinceros seriam levados a exclamar: Deus está contigo somente. Nossos pais herdaram mentiras e vaidade que nada nos proveitam, e não há nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. Isaías 2, 2 e 3. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros,
e concorrerão a ele, ao monte do Senhor. E quando você vê monte do Senhor, no Antigo Testamento, estamos falando de Jerusalém, o Monte Sião, Jerusalém são expressões sinônimas no Antigo Testamento. O monte do Senhor, no contexto de Israel, era a igreja de Deus, mas aquilo que não se cumpriu em Israel literal é transferido para Israel espiritual. Quando você vê monte do Senhor, nos nossos dias, estamos falando da igreja de Deus, e o que acontecerá? Muitos concorrerão a ele, ao monte, ou seja, muitos concorrerão a ela, de todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Deus profetizou acerca de sua igreja através de Isaías. Nós podemos notar, ao olhar para a história de Israel, que essa profecia não se cumpriu em sua plenitude. Assim como muitas outras profecias acerca de Israel e Judá do Antigo Testamento, proferidas pelos profetas, não se cumpriram. O que acontece com essas profecias? Elas ficam inúteis? As palavras de Deus voltam vazias? O que acontece? Eu queria que vocês abrissem Jeremias 3, para ver outro exemplo, tem vários, de profecias que Deus trouxe ao povo através de seus profetas, e eu pergunto, quando que se cumpriu? Jeremias 3, verso 17. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor. Isso era para ter acontecido. Se Israel fosse fiel ao legado que Deus havia concedido, Jerusalém teria sido a capital do mundo. E chegaria um tempo em que todos reconheceriam Jerusalém como trono do Senhor. E todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Faço a pergunta: chegou um momento em que todas as nações chegaram a Jerusalém? Vocês conseguem identificar algum momento, depois de Jeremias ter feito essa declaração, que todas as nações se ajuntaram em Jerusalém para aprender acerca do Deus verdadeiro? Eu não estou falando dos magos do Oriente. Eu não estou falando dos embaixadores de Babilônia que visitaram Ezequias. Aquilo foi só um vislumbre do que poderia ter sido. Mas qual foi o ideal de Deus? Que todas as nações, toda tribo, língua e povo viesse para conhecer o Deus verdadeiro em Jerusalém, reconhecendo aquela cidade como a capital, o trono do Senhor. Verso 18, naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. Isso aconteceu? Esse ajuntamento, depois da dispersão, ocorreu em sua plenitude? E virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. A terra do norte representa a Babilônia, e aqui nós vemos que o povo de Deus, distribuída em Babilônia, seria chamado de volta e se reuniria em Jerusalém. Verso 19, mas eu dizia: como porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações.
Então, nós vemos aqui o que poderia ter sido na experiência de Israel literal. Nunca foi o plano de Deus se divorciar de sua igreja. Era o seu plano cumprir o seu propósito através daquela igreja. E qual era o propósito de Deus naquela época? O mesmo de hoje. Chamar o seu povo disperso, que está em Babilônia, para se unir àqueles que estão adorando Deus verdadeiro. Notem Abacuque, capítulo 2. Abacuque, que profetizou mais ou menos na mesma época que Jeremias, ele também profetizou e sua profecia ainda não se cumpriu. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Veja o que Deus queria ter realizado através de Israel e Judá. Abacuque 2,14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que Deus queria ter feito através de Israel e Judá? Iluminado a terra com o conhecimento do caráter de Deus. Nós sabemos que essa profecia de Abacuque não se cumpriu. Nós estamos ainda em nossos dias aguardando o cumprimento dessa profecia. E eu poderia trazer para vocês uma lista de centenas de profecias que estão no Antigo Testamento, que eram a respeito de Israel e Judá, que todavia não foram cumpridas. O que aconteceu com essas profecias? Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que todas as profecias não cumpridas do Antigo Testamento acerca de Israel e Judá, no ano 34, foram transferidas a Israel espiritual, juntamente com os oráculos sagrados. É verdade que agora a igreja de Deus não está localizada em um local específico e não tem uma cidade específica como sua capital. Então, todos os pormenores dessas profecias não são transferidas, mas o princípio e a essência das profecias são. E o que elas querem dizer em essência? Que através de seu povo, através de sua igreja, Deus iluminará a terra com o conhecimento de seu caráter. Então, João, tendo isso em mente, em Apocalipse 18, vamos abrir em Apocalipse 18, vocês vão notar que João aqui está apenas citando a mesma ideia de Abacuque, Jeremias e os outros profetas, como Isaías. Quando ele está falando dos últimos acontecimentos que precedem a volta de Jesus, em Apocalipse capítulo 18, verso 1, e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, e nós sabemos que esse anjo representa a sua igreja, Israel espiritual. Este anjo, esta igreja, tinha grande poder. O que Jesus disse para os discípulos antes de subir ao céu? E recebereis o quê? Poder. Esse poder vem de onde? Quando o Espírito Santo, lembra o que Jesus disse para os discípulos? Então, quando a gente vê poder, estamos falando aqui do Espírito Santo. Para os apóstolos, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes para que a sua igreja, naquela geração, iluminasse a terra com conhecimento da glória de Deus. Esse mesmo Espírito será derramado novamente nos últimos dias. Naquele tempo, a chuva temporã, nos nossos, a chuva serôdia. Este anjo, este movimento que representa a igreja de Deus na terra, Israel espiritual, tinha grande poder. Ou seja, estamos falando aqui da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo. E o que diz?
Aqui, João está apenas citando as palavras de Abacuque. E a terra foi iluminada com o quê? A glória de Deus. Então, aquilo que não se cumpriu da forma que Deus havia idealizado na experiência de Israel literal, será cumprido nos últimos dias, através de Israel espiritual, os novos herdeiros dos oráculos sagrados. Então, as profecias do Antigo Testamento não ficaram inúteis. Elas são transferidas, juntamente com o culto à lei e às promessas, a Israel espiritual. Notem essa profecia, por exemplo. Nunca se cumpriu. Zacarias 8, 20 a 23. Essa profecia deveria se cumprir através de Israel espiritual em nossos dias. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Vai se cumprir, já está se cumprindo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar onde? Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos, e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora, o que é Jerusalém depois do ano 34? Estamos falando de uma cidade lá no antigo Israel? Jerusalém, depois do ano 34, a cidade santa, é nada mais, nada menos do que a igreja de Deus na terra. Em Apocalipse capítulo 11, João viu a cidade santa, Jerusalém, sendo pisada por terra durante 1260 dias proféticos, 1260 anos. O mesmo período em que a mulher foi para o deserto. Jerusalém e a mulher de Apocalipse 12 é a mesma entidade, é a igreja de Deus. Então, era para se cumprir em Jerusalém literal, mas pela infidelidade do povo de Israel e o povo de Judá, essa profecia acerca de Jerusalém literal é transferida à igreja verdadeira. Mas eu queria que vocês notassem o desespero dos sinceros que estão em Babilônia e outras nações pagãs. Eles viriam suplicar em Jerusalém a bênção, o favor do Senhor. Naquele dia, diz Zacarias, sucederá que 10 homens de 10 nações de todas as línguas, e o número 10, em linguagem profética, representa um movimento mundial, representa o mundo inteiro. 10 nações, e ele ainda enfatiza, de todas as línguas, pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Irmãos, essas palavras ainda não se cumpriram. Era para ter se cumprido com os judeus, mas agora os herdeiros dos oráculos sagrados nesses últimos dias poderão, ao pôr em prática o que Deus fala, ver essa profecia se cumprindo em sua experiência. Os católicos, os batistas, os ateus, os budistas e os hinduístas pegarão na orla de um adventista verdadeiro e dirão: como que vocês são tão inteligentes na área de saúde? Como que os seus filhos são tão bem educados? Como que vocês conseguem viver uma paz
tão especial. Como que vocês conseguem prosperar em tudo? Eu não estou falando de prosperidade material, embora para alguns poderá também estar envolvido. Mas a bênção de Deus e a prosperidade para o Israel espiritual nesses últimos dias tem a ver com colocar em prática os oráculos sagrados e desfrutar das bênçãos espirituais, que serão um destaque entre as nações. Os sinceros filhos de Deus espalhados de todas as nações, de todas as línguas, em todas as religiões, ao entrar em contato com judeus verdadeiros, que são os adventistas do sétimo dia, fiéis aos oráculos sagrados, estes exclamarão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Isaías 60, 1-3. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, a igreja, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Onde vemos um vislumbre do cumprimento desse plano na história de Israel? Eu disse que não se cumpriu, mas a verdade é que nós temos vislumbres do que poderia ter sido. Por exemplo, coloquei a referência errada, está em 1 de Reis, capítulo 5. Então voltou Naamã ao homem de Deus, Eliseu, ele e toda a sua comitiva. Não sei se vocês lembram da história. Está na lição dessa semana. Olha o que eles disseram. Chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Não sei se vocês lembram da história. Naamã estava doente e nenhum médico podia ajudar. E ele teve contato com Eliseu, profeta de Deus. E ele foi curado miraculosamente, simplesmente por seguir a orientação do Deus de Israel. E ele ficou tão maravilhado, tão impressionado, que ao ter contato novamente com Eliseu, ele disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Eu vou dizer uma coisa, eu já trabalhei em centro de saúde, e eu já vi isso aqui acontecer. Eu já vi um vislumbre do que poderia ser. Católicos, ateus, evangélicos, preconceituosos contra o adventismo do sétimo dia, doentes, desesperados por não terem nenhuma solução para a sua enfermidade, e depois de 18 dias em um centro de saúde, ao ver os resultados do plano de Deus em prática em suas vidas, exclamarem: os adventistas do sétimo dia conhecem o Deus verdadeiro. Milhares e milhares de pessoas espalhadas em Babilônia já se tornaram e converteram ao Deus verdadeiro ao ter contato com instituições que ensinam os 8 remédios de Deus. Os 8 remédios de Deus é representado pelo Rio Jordão para a cura de Naamã. Não tem sentido, está em conflito com os conceitos modernos da medicina. Os que os colocam em prática estão na contramão do mundo, ridicularizado por pessoas, assim como Naamã ridicularizou a ideia de se banhar no Jordão, mas fazer traz resultados. E muitos exclamarão nos nossos dias, e já estão exclamando, como Naamã: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. É como se Naamã estivesse já há muito tempo procurando o Deus verdadeiro. Em todas as religiões
com as quais ele teve contato, ele ainda não havia encontrado aquilo que satisfaria a sede de seu coração. E ao ter contato com Naamã, e ao receber o benefício de ter sua saúde restaurada, ele exclamou: agora eu descobri a religião verdadeira, agora eu sei onde está o Criador, agora eu sei com quem ele habita, com que povo ele está. 1 de Reis, capítulo 10, 1 a 13, nós temos a rainha de Sabá. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, no que concerne ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva. Essa história me faz lembrar de João Harvey Kellogg. Um homem abençoado por Deus. Um homem que Deus havia prosperado. Ele estava à frente de sua geração na área de medicina. Ele era o dirigente de um sanatório dirigido por adventistas do sétimo dia no final do século XIX, que chamou a atenção não somente nos Estados Unidos, mas de monarcas na Europa. Era mundialmente conhecido como um lugar onde pessoas poderiam receber os melhores tratamentos e ter sua saúde restaurada. O que poderia ter sido se Kellogg tivesse permanecido submisso à voz de Deus através da profetisa? O que poderia ter sido se Loma Linda tivesse permanecido na luz dos oráculos sagrados? O que poderia ser hoje se os 8 remédios da natureza fossem a prioridade na abordagem dos adventistas do sétimo dia na área de saúde? O que poderia ser? Nós vimos recentemente um vislumbre através da pesquisa da revista National Geographic, que fez um estudo com adventistas do sul da Califórnia e identificaram que esse povo tem algo especial. Mas a verdade é que aqueles adventistas talvez só colocam 25% da luz que Deus deu à sua igreja sobre a reforma de saúde em prática. Só em colocar um pouco em prática, nós vimos grandes resultados. O que seria se esse povo mundialmente abraçasse com todo o coração toda a luz que Deus deu através dos oráculos sagrados? Na década de 1940, a famosa revista nos Estados Unidos, Reader's Digest, fez uma pesquisa na área de educação sobre o Instituto Madison, que foi uma escola fundada por adventistas do sétimo dia no ano de 1904, na qual a irmã White servia como membro da comissão. Essa escola foi um destaque no estado do Tennessee, ao ponto que a revista Reader's Digest fez um artigo e o publicou, destacando o sistema educacional de Madison como uma maravilha entre as nações. Nós vimos se cumprindo o que o apóstolo Paulo falou acerca da igreja, que ela seria um espetáculo para o mundo, até para os anjos. Nós vemos ao longo da história o que poderia ter sido se os oráculos sagrados fossem levados a sério. Salomão, em uma fase de sua vida, os levou sério. E foi nessa fase que a rainha de Sabá chegou em Jerusalém com uma grande comitiva. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, as funções e os trajes dos seus servos, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefada. Bendito, ela disse, seja o Senhor teu Deus,
que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, porquanto o Senhor amou Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para executar juízo e justiça. Isso deveria se cumprir em Israel espiritual. Se não cumpre-se de forma geral, pode se cumprir de forma individual. Eu não falo contra técnicas e métodos de evangelismo. Creio que são necessários. Pregar em praça, campanhas, entregar folhetos de porta em porta, creio que isso é um trabalho essencial. Mas se os adventistas do sétimo dia fossem o que Deus idealizou, nós não precisaríamos de métodos e técnicas, porque nós seríamos a cabeça e não a cauda. Nós seríamos um destaque, nós seríamos a maravilha das nações. E as pessoas sinceras em Babilônia viriam até nós, indagando qual é o segredo. Por que vocês são tão iluminados? Ensina-nos acerca do seu Deus. Daniel 4:37, o testemunho de Daniel em Babilônia levou Nabucodonosor à sua conversão. E ele exclamou: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Esse foi o Barack Obama de seus dias. E ao ter contato com Daniel, ele teve uma experiência de conversão. O céu é o limite para aqueles que levam as palavras de Deus sério. Podemos ser, em nossa esfera, no nosso mundo, o que Daniel foi em Babilônia. Mas se nós nos satisfizermos com uma experiência medíocre, nós seremos apenas bons cidadãos. Porque é isso que os adventistas do sétimo dia hoje são na sociedade. Eles têm uma boa reputação, bons hospitais, boas escolas, bom serviço humanitário, pessoas decentes. Irmãos, isso é mediocridade. Não era este o plano de Deus para a nossa igreja, que fôssemos apenas reconhecidos como bons cidadãos, pessoas interessadas em serviços humanitários, por mais que sejam importantes e fazem parte da nossa missão, que nossos hospitais são os melhores. Devia ser muito mais do que isso. Deveríamos ter uma fama que levaria os sinceros aos pés da cruz e ao Deus verdadeiro e às fontes das águas limpas que verdadeiramente satisfazem a sede das nações. Nossas técnicas, nossos métodos, nossos esforços de evangelizar serão inúteis enquanto nós estamos ainda deixando de colocar em prática as palavras que são a nossa sabedoria e que deveriam nos fazer prósperos nesse mundo. Que atitude errada Israel desenvolveu ao longo dos anos? E aqui é outra lição para o Israel moderno. Como era a mentalidade de Israel? Mateus 3:9, João Batista disse: e não presumais dizer dentro de vós mesmos, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, os israelitas passaram a acreditar que sua aceitação com Deus estava fundamentada em sua ligação física com Abraão, Isaque, Jacó e os outros patriarcas. Ou seja,
seria equivalente a ter o nome no livro da igreja. Porque Deus havia prometido que seu favor permaneceria com esse povo, que ele cumpriria as suas promessas feitas a Abraão. E Deus cumprirá essas promessas. Mas eles desenvolveram uma expectativa falsa. Eles acreditavam que o cumprimento das promessas que Deus havia feito a Abraão era garantida aos seus filhos, independentemente de conduta e de caráter. Quando, na realidade, João Batista disse que Deus podia suscitar filhos a Abraão, mesmo das pedras. Quer dizer, o filho de Abraão não é aquele que é descendente literal, ou seja, herdeiro das promessas de Deus feitas a Abraão, não é aquele que é filho segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Jesus, em João 8, 33, 37 e 39, teve uma conversa com alguns desses que tinham essa atitude errada. Eles responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Essa era a atitude. Nós somos descendentes de Abraão, somos judeus. Nossa prosperidade está garantida porque Deus prometeu e sua palavra não volta vazia. Mas Jesus esclareceu: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu sei que o seu nome está escrito no livro da igreja, mas o seu caráter não corresponde com as minhas palavras. O que adianta? Responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Meu pai na fé é Tiago White, João Loughborough, João Andrews, João Byington. Somos descendentes dos pioneiros. Afinal de contas, estamos dentro da mesma igreja que eles. Se sois descendentes deles, fazeis as obras que eles fizeram. Se sua aceitação com Deus não estava relacionada à sua ligação com Abraão, qual era, pois, a vantagem do judeu? Ou seja, se ser um descendente de Abraão não garante minha aceitação com Deus, não garante minha entrada no reino, então para que nascer da descendência de Abraão? Qual é a vantagem? Romanos 3, 1 e 2. Qual vantagem, pois, tem o judeu? Muita em todo sentido. Primeiramente, porque lhe foram confiados os oráculos sagrados. Qual é a vantagem de ser um adventista do sétimo dia? Nós temos os oráculos sagrados. Só que se você lê em Lucas capítulo 12, verso 48, com grandes privilégios, vem grandes responsabilidades. Quanto maior a luz, maior prestação de contas naquele dia. Profetas e Reis, páginas 500 e 501. Em sua lei, Deus tornou conhecidos os princípios que sustentam toda a verdadeira prosperidade, tanto das nações como dos indivíduos. Então, tudo isso que nós estamos estudando não se aplica apenas a uma nação ou uma igreja, mas também a nós como indivíduos. As bênçãos assim asseguradas a Israel são, nas mesmas condições, no mesmo grau, asseguradas a toda a nação e a cada indivíduo sob o vasto céu. Em outras palavras, se nos dias de Samuel, o filisteu descobrisse os oráculos sagrados e abraçasse a luz, Deus não iria o privar dos resultados só porque ele não era filho de Abraão. Ao se converter ao Deus dos oráculos sagrados, automaticamente Deus
o consideraria, por mais que fosse filisteu, um filho de Abraão. Enquanto os filhos de Eli, que eram não somente filhos de Abraão, mas descendentes de Arão, sumo sacerdote, Deus os rejeitou. Então nós vemos que as bênçãos de Deus, vamos ler mais uma vez, as bênçãos são asseguradas a Israel nas mesmas condições e no mesmo grau asseguradas a toda a nação e a cada indivíduo sob o vasto céu. A vantagem do judeu era simplesmente que, primeiramente, a ele as palavras de Deus chegaram. Mas, na realidade, ele era um instrumento através do qual Deus distribuiria as mesmas às outras nações, as quais teriam a condição, assim, de desfrutar do mesmo favor de Deus. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está mais interessado em uma pessoa do que em outra só por causa da família a qual pertence ou em qual igreja nasceu. Qual é a vantagem de ter nascido na igreja adventista do sétimo dia? Mas com essa vantagem vem grande responsabilidade. Quem é aceitável a Deus? Importante pergunta. Quem é aceitável a Deus? Nós temos que ter cuidado em não achar que ter o livro escrito no nome da igreja é uma garantia de aceitação com Deus. É importantíssimo, mas ter o nome escrito no livro da igreja hoje é equivalente a ser descendente literal de Abraão. Mas isso em si não garante entrada no reino. Deus teve que mostrar isso para Pedro, porque Pedro tinha dificuldade em entender que Deus podia demonstrar o mesmo favor com os gentios que ele havia demonstrado com os judeus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. O batista, que vive em harmonia com a luz que tem, é tanto a menina dos olhos de Deus como o adventista. Talvez mais ainda, se o adventista não vive em harmonia com toda a luz que tem. Menina dos olhos de Deus tem a ver com levar sério os oráculos sagrados. Deus se agrada em fazer a sua vontade. Obedecer é melhor que sacrificar. Deus, ele passa por alto suas próprias regras, porque ele valoriza mais caráter. Adonias era para ser herdeiro do trono de Davi. Ele era o filho mais velho. Segundo as regras que o próprio Deus havia estabelecido, ele tinha que herdar. Mas Deus passou por alto, por cima, Adonias, e escolheu Salomão. Os escribas e os fariseus, os dirigentes de Israel, deveriam ser os agentes através dos quais Deus anunciaria ao mundo a vinda do Messias. Mas Deus valorizou mais o caráter do que a posição. Passou por alto aqueles que deveriam ser os agentes de Deus e escolheu pescadores e publicanos. Nós vemos que Gideão, que não era descendente de Arão, foi escolhido por Deus para sacrificar, porque Deus valorizou o seu caráter. Então nós temos pessoas em Babilônia que vivem em harmonia com a luz que têm. Nós temos pessoas no hinduísmo e no budismo e no ateísmo que não têm o privilégio de conhecer os oráculos sagrados, mas são aceitáveis a Deus porque estão vivendo em harmonia com os ditames da consciência. E são mais
próximas do reino do que muitos que fazem parte da igreja verdadeira, mas desprezam as palavras de Deus. Jesus disse: as meretrizes, os publicanos e os ladrões estão mais próximos do reino de Deus do que a vós. Nós temos que entender o que realmente constitui a aceitação com Deus. Pedro só pôde entender isso depois de ter visto a visão dos animais imundos. E ele entendeu então que quem é aceitável a Deus é entre qualquer nação que teme e pratica o que é justo. Cornélio era mais menina dos olhos de Deus do que Anás e Caifás. Cornélio era um romano, pagão, mergulhado em superstição, mas viver em harmonia com a luz que tinha era aceitável a Deus, e não apenas um nome ou uma profissão. O convite do Evangelho deveria ser dado a todo mundo. Mediante o ensino do sistema de sacrifícios, Cristo devia ser erguido perante as nações e todos que olhassem para ele viveriam. Todo aquele que, como Raabe, a cananita, e Ruth, a moabita, tornassem da idolatria para o culto ao verdadeiro Deus, deviam unir-se ao seu povo escolhido. O que aconteceu com os descendentes literais de Abraão? Portanto, eu vos digo, disse Jesus em Mateus 21, 43, que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. E aqui está a triste declaração acerca de Israel. Mas o antigo Israel não cumpriu o propósito de Deus. E eu quero só sugerir para os irmãos que é possível que a mesma declaração seja feita acerca da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus ajude que não seja uma realidade, mas não estamos além dessa possibilidade. Eu só quero dizer isso, que não estamos além dessa possibilidade. Já deixamos claro que não haverá outra, que dessa vez a intervenção de Deus será diferente. Ele não vai levantar outra igreja, ele não vai transferir os oráculos outra vez, mas é possível que no final Deus olhe e diga: mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia não cumpriu o propósito de Deus. Isso não acontecendo, Deus tem 1000 maneiras de prover das quais não sabemos. A igreja no Antigo Testamento não cumpriu o propósito dele de difundir entre as nações a luz da religião verdadeira. Então Deus falou: eu vou deixar Nabucodonosor invadir, e então os fiéis serão dispersos, e através de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eu darei o alto clamor. 4 pessoas. Então o alto clamor vai ser dado, não vai ser outra igreja, vai ser entre este movimento que Deus vai derramar o seu Espírito, mas pode ser que no final, ao olhar para a história, a declaração seja feita, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia não cumpriu o propósito de Deus. E isso tem a ver conosco. Não estamos falando que outros são culpados. Nós somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia engloba todos nós. E nós somos culpados. Nós falhamos. Nós precisamos reconhecer que não fomos aquilo que Deus idealizou que fôssemos. E que agora Deus terá que fazer uma obra que Ele podia ter feito de outro jeito, sob as mais terríveis e difíceis condições. A verdade é que o alto clamor podia ter sido dado de outra forma. Talvez o testemunho vivo de uma igreja mundial que abraçasse toda a luz dos oráculos sagrados podia ter sido o alto clamor, sob circunstâncias diferentes, mas talvez será através de um cativeiro, como foi com Daniel e seus companheiros. O alto clamor foi dado,
Daniel capítulo 3 diz que todas as nações receberam as notícias que o Deus de Daniel é o único Deus verdadeiro. Mas podia ter chegado essas notícias de outra forma. Podia ter sido diferente. Mas Deus cumprirá os seus propósitos. Assim deu-se ao mundo gentil a ocasião de interpretar o mau caráter de Deus e as leis de seu reino. Será que nós estamos dando o mundo ao nosso redor ocasião de interpretar mal o caráter da nossa igreja, do nosso Deus, da religião que nós professamos? Será que nós realmente estamos transmitindo para o mundo ao nosso redor o que Deus queria? A quem são transferidas as promessas dadas por Deus a Abraão e seus descendentes literais? Gálatas 3, 7 e 9. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. De modo que os que são da fé de Abraão são abençoados com o crente Abraão. E a quem Deus honrará? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Deus fez uma promessa à casa de Arão. Mas as promessas de Deus são baseadas em condições. Deus não ia honrar os filhos de Arão só porque eles eram filhos de Arão e só porque ele tinha feito promessas ao seu pai. Os filhos de Eli não o honraram, então ele desconsiderou uma promessa que ele mesmo havia feito. Deus, ele pode quebrar uma promessa feita? As promessas de Deus são feitas como aliança. Uma aliança tem dois lados. Um lado falhando, Deus está livre para quebrar a sua promessa. O que aconteceu com o apedrejamento de Estevão, o divórcio da nação judaica, aquilo foi Deus quebrar sua promessa, que Israel andaria diante dele para sempre. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, longe de mim honrar os filhos de Arão. Não posso honrá-los enquanto estão nessa conduta. Por quê? Porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Samuel foi colocado no posto antes de completar 25 anos, e isso era contra a regra que o próprio Deus havia estabelecido. Ele rejeitou filhos de um homem a quem Deus havia prometido que honraria para sempre, porque Deus valoriza caráter. De especial valor para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os guardiões dos oráculos sagrados hoje são as lições da história do chamado de Israel, de seus sucessos e fracassos, sua restauração ao favor divino, a rejeição do Senhor da nação escolhida e a execução do plano divino através dos séculos por um bom remanescente através de quem seriam cumpridas todas as promessas do concerto. Creio que as lições estão claras. Não devemos ser presunçosos. Deus nos honrará e cumprirá os seus propósitos se nós nos adequarmos e cumprirmos a nossa parte do concerto. É com a sua ajuda, porque por nós mesmos nada podemos fazer. Precisamos reconhecer que temos falhado e que somente com o poder dele atuando em nossas vidas poderemos não repetir as falhas do passado. Como indivíduos, como famílias, ainda podemos alcançar o potencial que o Israel do Antigo Testamento tinha. Nos nossos dias, e os membros da Igreja de Deus deveriam ser os mais inteligentes em toda a tecnologia da nossa geração. Em todas as áreas, Deus queria que sua igreja fosse a cabeça e não a cauda. Sabedoria em administração e governo. Deus teria condições de transmitir para a sua igreja conhecimento em administração sem os filhos de Israel terem que ir a outras nações para obter o conhecimento em fontes impuras. 2 de Crônicas 1,
11 e 12 diz: então Deus disse a Salomão: porquanto pedistes para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te fiz reinar, sabedoria e conhecimento te são dados. Então Deus deu sabedoria e conhecimento a Salomão para fazer o quê? Para saber julgar o povo. E olha o resultado. 1 de Reis 4:34. De todos os povos vinha gente para ouvir o quê? A sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, ao invés de Salomão ter que ir nas melhores faculdades de sua época para aprender como administrar, ele recebeu sua sabedoria direto da fonte de toda a sabedoria, e o resultado foi que todos os reis de todas as nações vinham até ele para saber o segredo de sua prosperidade e sua administração. 1 de Reis 10:24, e toda a terra buscava a presença de Salomão. Só Israel? Que diz? Toda a terra buscava a presença de Salomão. Para quê? Para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Sabedoria para fazer o quê? Julgar, administrar, governar o povo. Israel foi um destaque entre as nações nos dias de Salomão, até o momento dele desviar-se do caminho da integridade. Enquanto Salomão estivesse em harmonia com a vontade de Deus, ele e o povo que ele liderava era a cabeça entre as nações. E nós descobrimos ontem que o segredo da prosperidade de Israel estava fundamentado na fidelidade aos oráculos sagrados. Não era sem condições. Prosperidade temporal, ou seja, riquezas. Deuteronômio 28, 12 e 13. Deus prometeu, através de Moisés: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Então era o objetivo de Deus, através das vantagens temporais que ele ofereceria através de seu povo, a atrair as nações. Israel não deveria servir em termos de ser escravos ou subordinados aos outros por terem pego emprestado, mas Israel emprestaria, e ao emprestar, isso seria um meio de atrair para si e para o Deus verdadeiro os povos circunvizinhos. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo. Será que este realmente foi o ideal de Deus para a sua igreja? Que ela sempre estivesse por cima, nunca por baixo? Sempre em frente em termos de descobertas, invenções, saúde, sabedoria, inteligência, em tudo a igreja seria número 1, a cabeça, nunca a cauda, nunca apenas uma experiência medíocre, nunca apenas acompanhando as nações. Esse foi o grande erro nos dias de Samuel. A igreja quis apenas ser como as outras igrejas. Eu sei que na época era nação, mas podemos usar a linguagem igreja, porque Israel não era apenas a nação de Deus, mas era a igreja de Deus. A Bíblia fala que Israel queria ser como as outras nações. E é perigoso a igreja de Deus querer apenas ser como as outras igrejas, apenas se enquadrar no círculo
que engloba os outros povos, porque este não foi o plano de Deus. Okay, vamos continuar falando sobre a prosperidade de Israel, o segredo da prosperidade de Israel, o que poderia ter sido. A habilidade de inversões e artefatos. Terminamos aqui ontem e eu fiquei de dar para vocês provas bíblicas de que isso poderia ter sido uma realidade em Israel. Nós temos aqui um vislumbre em Êxodo capítulo 31 e também no capítulo 35. Nós temos o exemplo de Bezalel. Diz Deus através de Moisés: e o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício. Então Deus queria comunicar à sua igreja conhecimento na área de construção e arquitetura. A estes encheu de sabedoria do coração para exercerem todo ofício, seja de gravador, de desenhista, de bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino, de tecelão, enfim, dos que exercem qualquer ofício e dos que inventam obras artísticas. Então poderíamos transferir esse princípio para o plano de Deus, era que ela fosse acima de todas, sempre por cima, nunca por baixo. Grandeza nacional, fama. Nós temos vários momentos na história de Israel em que isso foi visto. A saída do Egito, por exemplo, trouxe fama mundial para o povo de Deus. Jeremias 33:9, e esta cidade, falando de Jerusalém, que seria a capital da nação, me servirá de nome e de gozo, de louvor e de glória, diante de quem? Todas as nações da terra que ouvirem de todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Então Deus queria tornar Israel a nação mais famosa. O que hoje os Estados Unidos é para o mundo, Israel deveria ser e muito mais entre as nações no passado, não para atrair glória para si, mas para que Deus fosse honrado e glorificado, porque afinal de contas, a cidade lhe serviria de nome de gozo, de louvor e de glória. Ou seja, a glória iria para Deus, aquele que havia prosperado. Deuteronômio 26, 18 e 19. Outro sim, o Senhor hoje te declarou que lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que deverás guardar todos os seus mandamentos,